3 manias que, se você quer aprender japonês, você deve deixar de fazer. A primeira delas. A primeira mania é a nossa mania, os brasileiros geralmente tem, de a todo momento que você está falando japonês, estudando japonês, ficar fazendo paralelo com o português, né? Você escuta uma palavra em japonês e, ao mesmo tempo, entende ela como se fosse uma palavra em português, porque o som é igual. Por exemplo, no meio da frase, tá falando uma coisa e daí fala koko ni imasu, né? Aí você fala koko é aqui em japonês. Só que você a todo momento fica reagindo, né? É um problema nosso, dos brasileiros, porque a gente é um povo, assim, extrovertido e brincalhão, né? A todo momento quer fazer piada. E isso atrapalha muito. E a gente já vai falar por quê, tá bom? Mas essa é a primeira dica. Primeira mania que você tem que deixar de fazer é ficar a todo momento fazendo paralelos, né? Em português e japonês. Essa é a primeira mania que você deve deixar. A segunda mania é usar o japonês como se fosse português, né? Que nem eu vi uma pessoa no canal aí falando Nihongando, né? Nihongando, não existe isso, né? A gente entende porque a gente está aprendendo japonês e sabe português. Então, para nós faz sentido. Mas eu posso dar outros exemplos, né? Que nem a palavra jama, né? Jama, você atrapalhar, né? Aí você passa assim e você fala, oh, você tá me jamando, né? Jamando. Você até entende, mas é uma mania que a gente deve deixar de fazer, se você quer aprender japonês, né? A terceira mania é misturar palavras. Você está falando em português e mistura uma palavra em japonês. Ou você está falando em japonês e mistura uma palavra em português, né? Isso até eu faço mas eu vejo que prejudica. Até mesmo quem já aprendeu alguma coisa de japonês atrapalha. Então, primeira mania, você deve deixar de ficar fazendo paralelos com português e japonês, piadas, né? Deve deixar de fazer piadinhas. O segundo é não use o japonês como se fosse português. E o terceiro é não fique misturando palavras. Se você for misturar, diga, não diga assim, eu tô de QQ agora, né? Que a gente sempre fala. Diga, ima QQ chu, né? Diga a frase inteira, não diga palavras soltas no meio de uma frase em português ou em japonês, né? No meio da frase em português, você coloca uma em japonês. Isso não é bom. Agora, por que que você não por que que você deve deixar essas manias? Porque você só vai aprender japonês quando você aprender a pensar em japonês, entendeu? Você deve falar em japonês pensando em japonês. Você deve falar japonês como os japoneses falam, né? Eles não ficam traduzindo, porque é a língua nativa deles. Mas você deve se esforçar para falar como um nativo. Deve se esforçar para falar como se você fosse uma criança aprendendo japonês. Uma criança que nasceu aqui, né?
E se você não tiver esse esforço, vai ser muito difícil você falar em japonês. Por quê? Porque veja que quando você, por exemplo, usa palavras soltas, palavras japonesas soltas, quando você está falando em português, o que você está fazendo? Você está transformando aquela palavra, que é uma palavra de origem japonesa, você está transformando ela como se ela fosse uma palavra em português, né? A sua atitude é pensar em português e colocar palavras soltas do japonês. Só que você está pensando em português, né? Você está se expressando em português. Então, você acaba não dando aquele clique necessário para impulsionar o seu aprendizado do idioma japonês, né? Que nem a gente fala gomen ne, ou fala arigato, já ne. Você a todo momento está adotando palavras do japonês, mas está o seu idioma principal que você está usando é o português. Então, por exemplo, em português, né, a gente usa a palavra show, né? Fui a um show, né? Mas isso é uma palavra em inglês, na verdade, a origem do idioma inglês, né? Inclusive, né, eu lembro do Ariano Suassuna, né, que comentava, né? Eu falo espetáculo, né? Eu não falo show, né? Na minha terra, show é uma interjeição para você espantar a galinha, né? Show, show. Então, e por que que ele tinha essa consciência, digamos assim? Porque ele era um escritor e a todo momento precisava utilizar as palavras bem, né? Utilizar as palavras específicas para cada caso, né? Então ele tinha bastante essa preocupação de falar o português corretamente e sem adotar palavras estranhas, né? Palavras do estrangeiro. Então, essa mesma atitude você tem que ter. Para quê? Para que você consiga impulsionar o seu aprendizado do idioma japonês. Beleza? Primeira dica, primeira mania é deixar de fazer paralelos a todo momento. Fazer piadinha. A segunda mania que você deve deixar se você tem essa mania, é deixar de falar o japonês como se fosse português. E a terceira dica é deixar de misturar palavras soltas quando você fala português. Beleza? Se você gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.